Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar muito do Vascudo, gigantão da colina. Vamos falar do Vasco da Gama a partir de agora. Vamos trazer informações sobre o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês uma análise aí, para você saber mais ou menos como o Diniz mudou o estilo desse Vasco da Gama. Como aquele time apático de dias atrás se tornou um time competitivo. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos trazer também os números de Riquelme e Nenê, os principais destaques do jogo contra a equipe do Goiás. Você vai ver aqui o que é que eles fizeram nesse jogo. Vamos falar também sobre acesso. Ficou mais próximo, hein? O Vasco pode ficar até 5 pontos do acesso. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos falar também, trazer o Diniz falando sobre Marquinhos, Gabriel e John Sanches e muito mais aqui nesse vídeo. Então não perde não, porque vai ter muita informação do Vasco da Gama. Agora eu só queria deixar um recado, uma alfinetada. Falaram aí, você tá feliz, o Vasco tá a 10 pontos do G4 e agora eu posso ficar feliz? Eu acho que eu posso, né? Então sobe a vinheta! Estamos iniciando, você já viu que vai ter muita informação. Vamos trazer números do Vasco, vamos fazer análise desse Vasco de Diniz, vamos trazer os números de Riquelme e Nenê, vamos falar sobre acesso, enfim, tá recheado de informações. Mas antes, aqueles recadinhos que a gente sempre gosta de falar para vocês. Muito obrigado, agradecimento também, né? Porque, torcedor vascaíno, vocês estão fazendo pelo Comentário. Muito obrigado, de coração. Como eu sempre digo, vocês vascaínos, meus inscritos, vocês são os principais combustíveis para que esse canal esteja no ar. Se eu gravo todo dia, é pensando em vocês, então muito obrigado por tudo que tem feito pelo Comentário Vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, não conhece o nosso canal Comentário, é nessa alegria mesmo, é daqui para cima. A gente faz aqui aquela resenha e eu conto muito com você. Então tá vendo esse botãozinho que tá aí do lado com o nome inscreva-se? Se inscreve. Ah, Léo, por quê? Porque aqui a gente faz análise, a gente traz opinião, a gente traz informações, fazemos live, resenha. Aqui é Alto Astral total e será um prazer tê-lo aqui com a gente. Então vem, viu? E lembrando, hein? Nosso clube de membros está disponível. Aperta esse botãozinho, seja membro aí, você pode ganhar disponível aí muitos bônus, né, para vocês aí que se cadastrarem no nosso Seja Membro. Então vamos ao vídeo, porque é o seguinte, o melhor jogo na temporada do Vasco foi contra a equipe do Goiás. Ah, Léo, o Vasco caiu no segundo tempo. Meu amigo, 3 pontos, jogo com intensidade no primeiro tempo, o Vasco teve a autoridade do resultado. Para você ter uma ideia, no segundo gol do Vasco, o Vasco passou 1 minuto e 40 trocando passes, procurando a melhor hora de tocar, a melhor ação. A bola saiu do Vanderlei e conseguiu o Vasco fazer o gol. O Vasco teve autoridade no primeiro tempo, um primeiro tempo impecável. Tá passando os números na tela aí do Vasco neste jogo contra a equipe do Goiás. O Vasco aí terminou com um pouco mais de 57% de posse de bola. E olha, o Vasco dominou o Goiás. Foi um jogo que o Vasco mostrou autoridade, que sim, claro, após o segundo tempo o Vasco caiu, após o segundo gol o Vasco caiu, isso está sendo normal, até pelo ritmo, né? O Vasco vem agora, no final da temporada, imprimir um ritmo diferente, mas o Vasco foi um time que sufocou o Goiás, não deu grandes oportunidades, ditou o ritmo da partida até o seu segundo gol e fez uma vitória merecida, dando a esperança de subir ainda, de acesso. O Vasco, quando terminar a rodada, dependendo do resultado de Avaí, dependendo do resultado do CRB e também do Guarani, no mínimo, o Vasco vai ficar aí com 5 pontos de diferença do próprio Goiás para o G4. Para quem tinha 10 até a outra semana passada, que estava desacreditado, é muito importante. Agora, como eu digo, faltam agora 8 vitórias. O Vasco precisa continuar vencendo e contra o Confiança, contra o Coritiba, tem que continuar nessa pegada. Foi um Vasco muito bom. Sobre os números também, vai passar na sua tela, o Vasco teve no primeiro tempo 61% de posse de bola e 12 chutes ao gol. Um verdadeiro massacre contra a equipe do Goiás. Claro, o Goiás botou bola na trave, teve alguns relampejos de tentar fazer alguma coisa, mas não foi aquele time que teve grande perigo para o Vasco da Gama. No segundo tempo, a coisa mudou, principalmente depois que o Vasco fez o gol. O Vasco cansou também e teve 50% de bola e deu só 3 chutes. Desses 3 chutes, saiu aí um gol que foi o do Gabriel Peck. Mas é o seguinte, os grandes destaques individuais do Vasco da Gama foram o Nenê e também o Riquelme. O Nenê, para quem não sabe, vai passar na sua tela aí uma análise feita pelo SofaScore. É o seguinte, o Nenê deu uma assistência,
foi o verdadeiro dono do time, né? O Nenê mudou essa forma do Vasco jogar desde que chegou e conseguiu fazer 36 dos 41 passes que deu, certo? O Nenê conseguiu dominar essa parte, deu 4 passes decisivos, jogou 90 minutos e se movimentou por todo o campo. Foi um cara que até saída de bola ele fez com o Vanderlei, foi um jogador verdadeiro maestro do time do Vasco. E teve nota 8,5 pelo SofaScore. Já Riquelme teve aí a nota de 7,8, também está passando seus números aí na tela, e deu uma assistência, fez também 2 dribles, tentou 2 dribles, os 2 dribles ele acertou, os 2 que ele tentou, fez 4 cortes, 3 desarmes, uma interceptação e teve a nota 7,8 segundo o SofaScore. Foram os 2 verdadeiros destaques do time do Vasco. Menino Riquelme, que tinha uma deficiência na defesa, também foi muito bem, né? Só a gente ver os números dele aí, foi um jogador muito bom. Foi um dos melhores jogadores do Vasco, juntamente com o Nenê, nesse jogo contra a equipe do Goiás. Agora falando também sobre a mudança que o Diniz fez nesse time do Vasco, aí muita gente vai falar, Léo, os jogadores não queriam jogar porque agora tá jogando. É só ver a mudança do trabalho. O toque, né, como a gente fala, o dedo do Diniz já está nesse trabalho aí. O time do Vasco é um time que tem uma pressão pós-perda quase que perfeita, né, principalmente no primeiro tempo. O Vasco consegue sufocar muito bem o seu adversário, não dá grandes espaços. Ontem, até com a mudança que fez, né, colocou aí um meio de campo um pouco mais encorpado. Muita gente esperava que não desse certo, achou que... até eu mesmo, né, achava que o Andrei e o Bruno Gomes não dariam certo, mas conseguiu encorpar o meio de campo. É um time que sufoca muito o seu adversário. É um time que consegue fazer, trocar a bola, trocar passes com consciência, procurar a melhor jogada e ser agressivo. Com isso, o Diniz faz com que seu time sofra menos na zaga. Tem um problema no segundo tempo, que a gente sabe que o Vasco tem uma perca muito grande de questão física, mas isso é porque a gente já está mais pro fim da temporada. O planejamento físico para a temporada foi feito por outra equipe e também tem isso. O Vasco está sofrendo nos finais do segundo tempo. Mas no primeiro tempo o Vasco joga tudo, vai para ganhar o jogo. O Vasco consegue fazer isso. O Diniz faz essa pressão, faz com que o time chegue ao seu limite físico. Ontem 2 jogadores sentiram, né? O Peck e também o Andrei, né? Inclusive o Peck entrou no lugar do Andrei. Por essas questões. É um time que exige muito fisicamente. Mas o que o Diniz consegue fazer é um time mais compacto, um time que fecha os espaços e um time que não deixa o seu adversário jogar. E também só falta uma coisa, né? Consertar um pouquinho essa bola aérea, que é um problema crônico do Vasco. Acho que desde o ano passado vem com isso e o Vasco ainda não conseguiu resolver. Mas, de resto, é um time muito bom, um time compactado. E com isso, o Diniz consegue fazer o Vasco jogar, consegue fazer o Vasco competir. E outra coisa que também faz esse Vasco jogar muita bola é um Vasco guerreiro, um Vasco que não deixa se abater, um time que está o tempo todo competindo, guerreando, buscando o resultado. Então isso tudo fez com que o Diniz mudasse o Vasco da Gama, além do seu estilo de toque de bola, além do seu estilo ofensivo. Com isso, o Vasco vem sendo agora um dos times a ser batido sim no campeonato, porque está jogando muita bola e está surpreendendo. Antes era muito fácil você envolver o time do Vasco. Hoje você não consegue, porque o Diniz compactou as linhas, fez o time jogar mais aproximado, fez o time fazer uma pressão pós-perda muito boa, faz o time também fazer o time adversário induzido ao erro. Então, com isso tudo, o Diniz muda o patamar do Vasco e faz o Vasco ser um dos maiores candidatos a subir. Falta pouco. Para quem estava com 10 pontos de diferença, hoje 4, vai depender do resultado da rodada, pode ficar até 5. O Vasco está sendo heróico. E olha, pode ser uma das viradas da história do Vasco para marcar, porque o gigante da colina sempre marca história. Agora, para terminar o vídeo, muita gente pergunta, Léo, cadê o Dilson Sanches, cadê Marquinhos Gabriel? Quem vai lhe responder é o próprio Fernando Diniz. Eu já deixo o meu abraço, aquelas saudações das Cainas para vocês. E fique com o Diniz aí, ele vai dizer por que ele gosta do Marquinhos Gabriel e quando o Dilson Sanches pode entrar no Vasco. Fala aí, Diniz! Aquele abraço, galera! O Gabriel é um jogador que eu já tinha tentado levar ele para trabalhar comigo 2 vezes. Então é um jogador que eu gosto muito. É um jogador moderno, no sentido... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é um jogador que consegue jogar em várias posições, consegue jogar de segundo volante, de meia, de ponta, se tiver que jogar de falso 9 ele joga. O cara que tem uma técnica requintada. O que acontece muito no futebol, principalmente aqui no Brasil, é quando você pega um jogador para ser um construtor, isso, o torcedor ele tem toda a razão, quando ele está sempre no direito dele de fazer as críticas, mas não adianta você, isso da minha concepção de ver o futebol, você contratar um camisa 10
e esperar que o camisa 10 vai resolver todos os problemas da criação. Eu acho que a minha concepção de futebol é que o jogo coletivo favorece para que os grandes jogadores apareçam. Então você não fica dependendo. E o Marquinhos Gabriel é um jogador coletivo, ele não é um jogador de pegar a bola e sair driblando 3, 4 caras. Muito pelo contrário. Então, da minha maneira de ver o jogo, ele se encaixa de uma maneira quase que perfeita. Então ele é um jogador hoje, eu acho que deve ser, acho que todos os jogos o Marquinhos Gabriel deve ter sido o jogador que percorreu a maior distância em todos os jogos. Deve ser um dos jogadores que mais pega na bola, que mais passa, que tem mais precisão no passe, que também chega para finalizar, que chega para brifar os jogadores. Então esse jogador é um jogador especial, do nível, o Vasco está muito bem servido. Foi uma grande contratação do Vasco. Eu fiquei muito feliz de vir para o Vasco e saber que o Marquinhos Gabriel estava aqui. Quanto ao John, é um jogador que eu conhecia pouco, porque assim, embora ele tivesse jogado bem no Independente Del Valle, não é um time que eu nunca tive o prazer de jogar contra. E eu conhecia ele mais, conheci aqui, pegar mais os vídeos e comecei a reparar nele agora nos treinamentos. É um jogador que está se adaptando e agora, a qualquer momento, ele pode estrear.